De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe a psicóloga e psicoterapeuta Janaína Diniz. Ela que fala aqui sobre a campanha Janeiro Branco, que está sendo iniciada este ano, aqui, o ano passado, na verdade, este ano mesmo, aqui em Alagoas, foi realizada aqui em Maceió, e que já está na 4ª edição em nível nacional. E eu pergunto agora, doutora Janaína, voltando à questão final, no bloco anterior, justamente sobre a oferta desse serviço na rede pública, de saúde pública. Os gestores, em geral, têm digamos assim, essa preocupação. E o que é que impede de se estar a rede totalmente preparada para receber as pessoas que têm de cuidar da saúde mental? A gente percebe que existe boa vontade, a gente percebe que existe o interesse e a preocupação. Né? Agora, a gente isso é fato, que ainda é muito mínima a participação, né, dos psicólogos e dos serviços de saúde em termos amplos, né, ambulatoriais, né, para atender essa demanda. A gente sabe que ainda existe uma carência, até porque os transtornos e todas essas questões emocionais, do que a gente falou anteriormente, de toda essa sociedade que estimula exatamente tudo isso, a gente sabe que isso está sendo de uma ordem crescente. Né? E a gente precisa ter condições de atender e de assistir a população. Apresentamos o projeto. A deputada federal Rosinha da Defal abraçou a campanha de forma imediata e está levando, inclusive, para âmbito nacional. Acho que já é um passo, né, para que a gente, no mês de janeiro, esse é um marco, o mês de janeiro, mas a gente pretende desdobrar em todos os anos, mas acho que já é um marco para fortalecer as questões relacionadas à saúde mental. E transformar uma campanha como essa numa atividade contínua, o ano inteiro. Contínua. Né? Culminando com o mês de janeiro. Para reunir dados a nível de pesquisa e de aceitação popular. Exatamente. A gente já pretende desdobrar durante esse ano para fortalecer a campanha em 2018 e assim sucessivamente, né? Já temos algumas parcerias, onde no mês de março, por exemplo, o mês alusivo à mulher, né? A gente já tem algumas parcerias, inclusive com a Secretaria de Estado, Secretaria da Mulher e Direitos Humanos, onde a gente vai desenvolver ações também conjuntas. E com outras instituições que demonstraram interesse, e a gente vai ampliar esse diálogo. Esse atendimento sendo ampliado para os municípios não seria o ideal? Ideal. A gente precisa ampliar. É uma questão de necessidade, é uma questão que grita, Gorete. Né? Esse é um tema que precisa ser ampliado e que está em todos os segmentos, de criança ao idoso, à terceira idade. Né? Hoje, quantos pais estão buscando atendimentos para os seus filhos? Crianças, estou falando adolescentes, estou falando crianças de 3, 4 anos, onde chegam no consultório apresentando a queixa, o problema criança. Quando a gente vai investigar um pouquinho, é a dinâmica familiar que está precisando de cuidados. Pois é, essa questão, quando a senhora falou que a família não está conseguindo conduzir as frustrações existentes na família, e isso pesa muito sobre os pais na relação com os filhotes, quando muito pequenos ainda, não é? De não conseguir dizer não, digamos assim, não é? Que vai criando essa frustração contínua de um relacionamento que não convive com a realidade. Né? Está aí grande parte das insatisfações no meio familiar? Exatamente, Gorete. O tempo curto, o tempo escasso dos pais gera o sentimento de culpa. Transforma isso em dar. Gera o sentimento exatamente de culpa, onde esse sentimento de culpa precisa ser compensado. Se eu não tenho esse tempo para dar, o que é que eu posso compensar? Materialmente. Né? Eu não posso dizer não, eu passo o dia fora, chego em casa, estou tendo contato com meu filho, ele me pediu algo que eu sei que não é adequado naquele momento dar, mas para minimizar
a minha questão não é a questão do filho, é a minha questão, então eu vou dar, então eu vou ceder. Então eu não digo não, então eu não imponho limites, então eu vou compensar com bens materiais e a criança vai aprendendo que a forma de viver adequada é essa. Fazendo o que quer. Fazendo o que quer. A hora que quer. A hora que quer, como quer. Exatamente. Pois é. Chega na escola, aí vai ter uma nova ordem de convivência social e isso vai gerar também outros conflitos quando a família não estabelece esses limites. Já que estamos no início do ano letivo, muitas crianças vão para a escola pela primeira vez e aí se testa justamente essa orientação familiar, não é? Exatamente. E é um trabalho que eu acho que tem que caminhar juntos, né? A questão de educação em duas direções. Né? A escola tem um papel, a família tem um outro papel. Mas isso não é confundido na prática pelas famílias que não têm tempo, entre aspas, para educar os filhos? Porque na escola não é para educar dessa forma. É um outro papel. Explique, doutora. A escola tem um outro papel, educativo também, mas de uma outra forma. Né? Eu percebo, Gorete, sinceramente, um certo conflito. Porque eu presencio casos que a responsabilidade é da família, como eu também presencio casos onde a escola também se omite em algumas questões onde a responsabilidade não é minha. Por exemplo? A responsabilidade é da família. Presencio também casos onde a escola não está preparada para lidar com alguns comportamentos de alunos. Eu vejo escolas muito preocupadas com aquele aluno que ele demonstra mais o seu comportamento de forma mais agressiva. É a forma que ele tem de expressar a sua dor, seja ela qual for. É a forma como ele tem de se expressar. Quando ele demonstra algum comportamento agressivo, vamos ficar atento que alguma coisa está errada. O que é que ele está querendo sinalizar? Efeito, não é causa. Exatamente. Ao mesmo tempo, eu percebo que aquela criança mais contida, mais calada, mais introspectiva, é negligenciada. Como se não fosse um problema também. Como se não fosse um problema também. Está tudo ok com aquela ali. O problema está aqui. É quem dá trabalho. É quem dá trabalho. Né? As questões de crianças, hoje tudo vai para o âmbito da hiperatividade. Né? A criança é criança. A criança tem energia. A criança precisa brincar, precisa saltar. Com educação e com limites. Né? Isso a gente precisa deixar claro. Mas a gente percebe também uma outra questão de... É hiperativo. Manda para um profissional. Para medicar. Para medicar, né? Isso é muito preocupante. Para dar calmante para os filhos ainda numa idade tão pequena, né? Isso é muito preocupante. Né? A gente precisa avaliar se realmente avaliar com seriedade. Eu costumo dizer, fez a avaliação com o profissional, vamos fazer com o outro. Está na dúvida? Vamos fazer com o terceiro. Os pais, em geral, são impacientes? Há pouca idade ou pouco tempo, a gente observa uma geração de mães muito jovens, né, que não estão inteiramente preparadas para a maternidade. O bebê dá trabalho, educar dá trabalho. Com certeza. Não é? Com certeza. Então, dá trabalho no sentido positivo da coisa, né? Você fazer com amor, criar os limites com amor, isso tudo demanda paciência. Dedicação, paciência, comprometimento, responsabilidade. Não pode dar um iPad na mão de uma criança de 1 ano para se ver livre da educação, quando antigamente, quando não existia o iPad, muitas mães colocavam as crianças na frente da televisão para assistir Xuxa ou outra programação. Não é? Exatamente. E hoje substituindo pelas novas tecnologias. Exatamente. Né? Exatamente. Eu acho que a questão da maturidade tem muito a ver, como você coloca, Gorete, mas ainda acho que a necessidade de ser 1001. Precisa ser dona de casa, precisa trabalhar fora, precisa ser mãe, precisa ser esposa, precisa ser mulher, né? E em determinado momento, a intolerância começa a tomar conta e aí é quando vem a questão, quando eu volto mais uma vez para dizer, o cuidado com essa dinâmica familiar é chamar essa família para a responsabilidade, porque não, a queixa, o problema não é mais aceitável que seja a criança, né? A criança está ali respondendo ao meio. Dentro de um contexto familiar. Dentro de um contexto familiar. Exatamente. Que inclui a responsabilidade dos pais. Dos pais. A gente sabe que as crianças até 7 anos de idade, normalmente o cuidado mais próximo é com a mãe, porque antes está amamentando, está colado na mãe.
né? A gente sabe disso. Muitas vezes as mães não percebem e não permitem que as crianças cheguem à cozinha, que elas vão crescendo, não vão dando a ela a condição de experimentar o compartilhamento das responsabilidades. E isso também é nocivo, não é? E nesse caso, quando eu falei antes também sobre a questão das mães serem muito jovens e não estão ainda com a maturidade suficiente para a identificação dessas questões, isso tem que se incluir também a questão da paternidade, né? Dos pais. Os pais têm de estar presentes nessa educação. Tem. E aí a gente volta em algo que a gente sabe que a gente escuta bastante isso, mas isso não é um clichê. Eu volto a falar sobre a participação dos pais em relação não em relação à quantidade do tempo, mas da qualidade do tempo. Presencio pais que trabalham muito fora, que têm responsabilidades e precisam disso para poder ter uma qualidade de vida para a família, onde possa atender o básico, né? E que dão muito certo nessa questão de compartilhamento das atividades e responsabilidades para com o filho, e esse filho com desenvolvimento saudável emocionalmente, equilibrado emocionalmente. Então a gente precisa bater nessa tecla. Vamos trabalhar a qualidade desse tempo. Você pode passar o dia todo fora, mas quando você estiver em casa, que esse tempo seja dedicado, que você sente pelo menos uma refeição você fazer com seu filho, que as atividades escolares, você sente ao lado dele numa posição adequada, senta na mesa, olha, conversa, pergunte a seu filho como foi o seu dia. Para ele se sentir valorizado e ver que os pais se preocupam de fato. Criança gosta de limites. É verdade. Embora a gente ache que não, senso comum a maioria, criança gosta de limites. É através disso valorizada, que eles se sentem valorizados, amados. Sabe que tem pessoas ali que estão cuidando dele. Embora no momento não aparente, né? E demonstram um comportamento porque cuidado contrário. requer essas atitudes, né? Quando não se tem cuidado nem relação de amor, qualquer coisa pode acontecer. Certeza. Pode se abrir aí a porteira para tudo acontecer. Mas, em termos de resultados, o que se pode dizer da campanha Janeiro Branco aqui em Maceió Aberta este ano? A campanha Janeiro Branco, eu posso dizer que desdobrou as suas ações de forma significativa, onde a gente chamou realmente a atenção da sociedade. Ainda temos muito a fazer, ainda temos muitos desafios para enfrentar, mas eu acredito que esse já foi um ponto inicial para a gente falar sobre saúde mental, volto a dizer, com menos preconceito, quebrando esses tabus, tirando esses estigmas, podendo falar de doenças como depressão, transtornos de ansiedade, suicídio. A Organização Mundial da Saúde, desde 2000, vem alertando sobre os altos índices de transtornos que estão crescendo de forma bem significativa. E a gente não pode mais ficar omisso a isso, né? Profissionais de saúde, de psicologia, esse foi um movimento mobilizado por psicólogos, né? E a gente não pode mais, e eu acho que agora é um caminho sem volta, né? Eu acho que o mais difícil a gente conseguiu, que foi dar essa visibilidade, chamar essa atenção. Tivemos agora a caminhada na Orla, realizada pelo Conselho Regional de Psicologia, ontem, domingo, dia 29, e foi com muito êxito esse encerramento dessas ações. E a gente, ao panfletar, a gente percebia que a cada pessoa que pegava os depoimentos, né? E a gente via a necessidade. Então, naquele momento, eu pensei, estamos no caminho certo, né? Eu acho que esse é um caminho inicial para que a gente possa desdobrar em outros. Os profissionais, em linhas gerais, eles estão abertos e participam ativamente. Como mensurar a sociedade? A sociedade também foi às ruas? A sociedade também foi às ruas. Embora tenha sido uma campanha dos profissionais de psicologia, mas a gente precisa de um engajamento interdisciplinar, multiprofissional. Isso envolve médicos, psicoterapeutas, isso envolve educadores, isso envolve terapeutas ocupacionais, isso envolve uma equipe que integrada fortalece muito mais. E que estão presentes no dia a dia das famílias. No dia a dia das famílias, exatamente. Seja na escola, seja no ambiente doméstico, Exato. No ambiente profissional. Sim, vários segmentos, exatamente. Doutora Janaína Diniz, vamos agora para o nosso segundo e último intervalo. Tá. Já estaremos de volta.